Olá, turma, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula prática sobre classificação de padrões. Hoje a gente vai fazer um breve comparativo aqui sobre como diferentes modelos de classificação que a gente viu aí ao longo desse capítulo, eles se comportam em problemas não lineares, né? A gente vai fazer uma prática aqui para a gente avaliar esse comportamento. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou começar aqui pelo resultado, depois eu passo aqui pelo código, porque o código aqui, ele em si, ele não traz nenhum valor aqui em termos de aprendizado de predição, ele é só mais questões aqui, mais só para gerar esse plot bonito aqui. O que a gente quer fazer aqui é comparar como diferentes modelos aqui para a classificação, eles se comportam aqui em diferentes tipos de input de dados. Então aqui nesse caso eu tenho três exemplos aqui de conjuntos de dados, de datasets. O primeiro aqui é um problema aqui que a gente chama ele do Two Moons, né, que são, é o nome desse dataset aqui, né, um dataset sintético, que são como se fossem duas luas aqui entrelaçadas. Esse é um dataset aqui, é um conjunto de dados que ele é não linearmente separável, né, pessoal, a gente não consegue separar isso aqui por meio de uma reta. A gente tem aqui um outro dataset que é o Blobs, né, que a gente consegue importar aqui. Depois eu vou mostrar como que importa esses datasets aqui para vocês, né, que no caso é Make Circles. Então aqui a gente tem dois círculos aqui concêntricos, né? A gente não consegue separar esse problema de forma linear também. A gente vai ver aqui como que os algoritmos se comportam aqui nesse tipo de dataset. E o último aqui é um dataset linearmente separável, né? A gente tem uma classe aqui, mais lá lado esquerdo, outra classe lá lado direito, e é um problema mais simples de ser resolvido. E aqui a gente está comparando aqui de forma visual e também aqui em termos aqui de acurácia, quatro algoritmos aí que a gente viu ao longo da nossa disciplina. O Logistic Regression, o KNN, o Random Forest e uma rede neural específica aqui para classificação. Lembrando que uma rede neural de classificação é uma rede neural que a última camada tem uma função de ativação específica para classificação. E esse valor que está aqui plotado é justamente a acurácia de cada um desses modelos dentro desse treinamento aqui e no consequente teste aqui que a gente está fazendo, né? Então aqui a gente já consegue ver alguns aspectos bem interessantes, pessoal. Se a gente olhar aqui a regressão logística, a gente vê aqui que as curvas de nível aqui da regressão logística são curvas lineares, né? É um modelo linear. E essas intensidades de cores aqui, elas representam para a gente, pessoal, a probabilidade de pertencimento a cada uma das classes. Se vocês lembrarem, os algoritmos de classificação, eles têm a possibilidade de retornar para a gente, o que eles retornam na prática, na verdade, né, é um valor contínuo e que a partir de um determinado limiar a gente escolhe se vai pertencer à classe positiva ou negativa. Aqui no caso eu estou plotando a superfície de separação, mas eu não estou plotando a superfície em específico se é sim ou não. Eu estou plotando os valores intermediários também. Então aqui, quanto mais próximo que for da cor aqui vermelha, significa que mais próximo é da classe 1, e quanto mais próximo aqui da cor azul, mais próximo é da classe 0 aqui no caso, né? E os valores aqui intermediários, que são valores aqui, por exemplo, com a tonalidade mais próxima aqui do branco, significa que são pontos que estão na superfície de decisão, que há uma incerteza maior de pertencimento a uma classe ou a outra. Esse tipo de coisa que é interessante, pessoal, a gente tem em mente que a classificação não é apenas 0, 1, ela pode retornar valores intermediários, porque isso é bastante útil em tomada de decisão quando a gente está num problema prático da indústria, né? Ou um problema prático de um negócio qualquer. Vamos supor que a gente tivesse que definir se a gente vai, se a gente é uma, a gente tem uma empresa, né, que a gente fornece crédito bancário, né, para outras empresas ou para pessoas físicas, e a gente quer decidir se a gente vai fornecer para uma pessoa ou para outra. E a gente criou um modelo de classificação que vai falar, vamos fornecer ou não vamos. Se a gente tivesse, por exemplo, duas pessoas que a gente tem que decidir se vai emprestar para uma ou para outra, né? E as duas são da classe positiva, ou seja, são pessoas que a gente tem que emprestar, que o nosso modelo está falando que a gente pode emprestar, né? A gente não tem mais, como as duas são da classe positiva, a gente não tem mais nenhum critério para decidir para qual escolher. Vamos supor que a gente estivesse num problema onde a gente tem diversos atributos que vão definir se uma pessoa vai receber o crédito ou não. Então é interessante a gente olhar também para os valores aí intermediários da classificação, né? Vamos supor que uma pessoa ela tem um valor aí de probabilidade de pertencimento à classe positiva de 0,98, por exemplo, e a outra seja 0,76. Então, claramente, uma pessoa que é 0,98 é uma pessoa mais propensa a receber o crédito do que uma pessoa de 0,76, por exemplo, né?
provavelmente uma pessoa de 0,98 é uma pessoa que um ponto aqui desse nosso espaço, que ele está mais próximo aqui, está com a tonalidade mais próxima aqui do 1, e a outra aqui, 0,76, por exemplo, ela está numa região aqui que não está tão claro a qual a classe ela pertence. Se fosse, por exemplo, uma 0,53, né, se a gente lembra da regressão logística, que retorna um valor entre 0 e 1, e a gente tem uma classificação lá que retornou o valor de 0,53. A gente está justamente no limiar onde a gente não sabe, né, a gente tem uma incerteza muito grande se é da classe positiva ou negativa. Então é interessante a gente ter isso em mente, que a classificação também ela pode ser usada nesse sentido, para a gente fazer decisões aí mais assertivas, né? E é isso que esse plot está mostrando para a gente. Além dele mostrar a superfície de decisão 0,1, ele está mostrando os valores intermediários. E aqui no caso aqui da regressão logística, nos dois problemas que não são linearmente separáveis, no caso aqui dos círculos concêntricos, a qualidade aqui da predição é bem baixa, né? Só 40% de acurácia. Na outra aqui até que teve um valor razoavelmente bom. É lógico que os outros são muito melhores, né, mas ainda é baixo, é 88 aqui de acurácia. E num problema aqui que é linearmente separável, né, que foi um problema que a regressão logística, né, ela se dá bem, né, então a acurácia aqui foi 95 aqui, por cento. E olha o comportamento dos outros algoritmos. O KNN é um algoritmo bem simples, pessoal, é somente baseado em vizinhança, ele não faz mais nada, né? Para problemas de baixa dimensão, onde o conceito de distância entre pontos ainda não está deturpado, né? O KNN, se vocês lembrarem, ele sofre do mal da dimensionalidade. Se a gente tivesse diversos atributos, pode ser que ele não teria uma performance tão boa. Mas aqui nesse exemplo sintético aqui, ele está se comportando muito bem, ó. Para esse problema aqui, que ele não é linearmente separável, a acurácia foi 97%. Aqui para esse outro, 93%. E para esse outro aqui, que é linearmente separável, 93%. E olha só que interessante, pessoal. Um problema linearmente separável, a regressão logística, né? Porque ela foi formulada para ser um problema linear, ela teve um desempenho maior do que o KNN, que é um modelo que tem a capacidade, tem uma complexidade maior, mas aqui no caso ele gerou uma complexidade adicional que não existia no nosso dado original, né? Então a superfície de decisão aqui ela é mais curva, né? Ao passo que o modelo linear seria melhor nesse caso. Então é importante a gente ter isso em mente, né, pessoal? A gente precisa avaliar diferentes modelos, porque às vezes se a gente já tem um modelo que ele é linear, a gente não precisa inserir nenhuma complexidade adicional por causa de um modelo mais complicado. Às vezes um modelo mais simples resolve. E é por esse tipo de coisa que eu botei esse data frame, esse dataset aqui, porque se vocês observarem a regressão logística aqui, ela é tão boa quanto modelos mais complexos aqui, né? E o algoritmo que a gente viu também, a floresta aleatória, o Random Forest aqui, usado para classificação, ele também tem um poder preditivo aqui bem interessante, né? Que no caso foi 93% para esse dataset aqui. Esse caso aqui foi 82%, não foi tão bom, né? Mas foi muito melhor aqui do que a regressão logística. E nesse caso aqui, que é um problema linearmente separável, ele também teve uma decisão aqui de 95%, aqui, uma acurácia aqui de 95%, né? E é interessante a gente ver como que os algoritmos se comportam, né? Aqui no caso, a floresta aqui deu alguns pesos maiores aqui, esses pontos que estão mais ou menos nessa faixa aqui de valores, né? E nessa outra que ela retornaria aqui uma probabilidade menor de pertencimento à classe aqui azul, né? Então é interessante a gente ver esse tipo de comportamento aqui dos algoritmos, né? Uma rede neural que é utilizada para fazer classificação, a gente vê aqui que ela é um modelo muito interessante, né? Que tem aqui 90% de acurácia, aqui ela perdeu para o KNN, aqui ela tem 90% de acurácia, né? Ela perdeu aqui para o KNN também, mas ganhou dos outros. E nesse problema aqui linear, né? Ela ganhou aqui do KNN, porque o KNN ele meio que deu uma complexidade maior adicional do que era necessário. Aqui ele conseguiu ter esse comportamento aqui linear, até um pouco aqui mais assertivo aqui do que a regressão aqui linear, né? A regressão logística. Na regressão logística, a faixa de incerteza dela aqui, né? Ela é muito maior porque a gente tem essa faixa aqui, esse espectro de cores aqui de intensidade mais baixa, muito maior, né? Então a gente tem uma região de mais dúbia aqui dos dados, ao passo que a regressão aqui, a rede neural, ela já é mais assertiva aqui, né? Então se a gente fosse escolher um modelo aqui, beleza, todos esses pontos aqui eles têm a mesma importância, né? São todos iguais a 1, e os outros aqui é uma faixa muito menor aqui de valores que tem
que são próximos da região de decisão, né? Então aqui é como se a gente pensasse aqui em termos da nossa função de ativação, a regressão, a função de ativação a sigmoidal, né? É como se a transição da sigmoidal, nesse caso aqui da MLP, ela é muito mais abrupta do que a da regressão logística, né? Que ela é mais suave e ela gera aqui uma faixa de valores maiores aqui da probabilidade de pertencimento a cada uma dessas classes. Então aqui, beleza, pessoal? Isso aqui é só um exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Agora eu vou passar aqui brevemente como esse código foi gerado. Esse código ele foi adaptado de um código que ele está no scikit-learn. Então, se vocês entrarem nesse link aqui, vocês vão ver. O que a gente fez foi, basicamente, o scikit-learn ele tem esse pacote aqui de datasets que ele gera datasets sintéticos. Então, esses datasets que a gente está utilizando aqui são datasets famosos. Então, eles recebem até um nome, né, que é o Make Moons, Make Circles ou Make Classification. O Make Classification ele foi utilizado para a gente gerar aqui dados sintéticos para gerar o nosso dataset que é linearmente separável, que é o da última linha. E os outros foram utilizados através desses outros aqui que encapsulam esse nosso problema. Então a gente define aqui qual que vai ser o ruído que a gente vai adicionar quando a gente for gerar esse dado, né? Qual vai ser o fator desse Make Circle, se os círculos esses concêntricos, né? Eles vão estar mais ou menos afastados uns dos outros, né? Então aqui é uma primeira parte só para gerar esses datasets, né, sintéticos. A segunda parte é usada para a gente fazer o plot da superfície. Então aqui é um código maior, né, que basicamente o que a gente está fazendo? É gerando aquele grid. Então é muito parecido com o que a gente viu aqui em cima nessa função, quando eu expliquei aqui para vocês, pessoal, esse plot decision boundary que eu implementei. Só que qual que é a diferença? A função que eu implementei, o plot decision boundary, ela vai plotar aqui a superfície de decisão, mas não vai plotar valores intermediários, então não vai ter tonalidades intermediárias. Por quê? Porque eu estou usando aqui o método do classifier.predict. Então o predict ele vai classificar 0 ou 1. Para a gente ter esse tipo de informação aqui de valores intermediários na classificação, a gente tem que usar um método que é um pouco diferente, que é o predict proba. O predict proba, igual eu mencionei ali conceitualmente, ele vai retornar a probabilidade de pertencimento a cada uma das classes. O predict e o predict proba eles estão intimamente relacionados. Se a gente utilizar o predict proba e depois filtrar os valores que são maiores do que um determinado limiar e classificar como 1 e menores do que um determinado limiar e classificar como 0, a gente vai chegar aí no predict. Então, para a gente fazer esse plot aqui de tonalidades distintas para classificação, que é importante também em alguns casos, a gente tem que usar o método aqui predict proba. E todo o resto aqui dessa parte do código, ela só está aqui escrita, né, para a gente fazer esse plot aqui bonito, né, para a gente fazer esse grid de plot. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está percorrendo aqui, fazendo um for aqui no nosso conjunto de datasets. Para cada dataset desse, a gente está treinando aqui os nossos 4 modelos e fazendo plot e posicionando aqui nas posições relativas equivalentes, né? Então isso aqui é só uma questão mais de implementação de código para fazer plot de visualização, que eu sugiro vocês depois que olharem com calma, né? Mas não é tão necessário, que não é tão importante aqui do ponto de vista de conhecimento para modelo preditivo. O mais importante foi o que a gente já discutiu aqui antes, né? Alguns pontos positivos e negativos de cada um desses modelos e como eles se comportam aqui para datasets aqui distintos. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente viu aí como que alguns modelos se comportam, né, em problemas não linearmente separáveis e problemas linearmente separáveis. A gente viu que às vezes é melhor, se um problema ele é mais simples, a gente vai para uma abordagem mais simples, que não justifica a gente tentar um modelo mais complexo. A gente viu os pontos positivos, né, e negativos de cada um. E agora, a gente chegou ao fim desse capítulo, né, de classificação. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Na próxima aula a gente vai começar aí com um assunto muito interessante também, que é sobre séries temporais. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.